Livro Animismo ou Espiritismo? De Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 3. Neste último caso, os dois leves erros cometidos não dizem respeito à veracidade dos incidentes narrados, mas a pormenores secundários em que aqueles incidentes se desdobraram. Como quer que seja, não resta senão imputá-los à mesma causa das perturbações mais ou menos notáveis, porém inseparáveis das condições de equilíbrio instável da camada onírico-subconsciente, receptora das mensagens supranormais. Esse era também o parecer do reverendo Ellen que, ao terminar Stead a sua conferência, pediu a palavra para observar. Desejo externar o meu pensamento acerca das comunicações erradas, transmitidas por entidades espirituais. Pessoalmente, não estou certo, com efeito, de que haja razão para se porem de parte tais comunicações, qualificando-as de falsas. Conseguintemente, ouvi com grande interesse, do Sr. Stead, que também nas comunicações entre vivos se obtém, algumas vezes, informações fantasiosas. Ora, parece-me que, se assim é, tal fato aconselha que, por enquanto, se deve considerar aberta e não resolvida a questão vertente, sobre as chamadas comunicações mentirosas dos defuntos. É provável que as aparentes mentiras sejam consequentes a alguma imperfeição do organismo através do qual as mensagens são transmitidas ou determinadas por algum obstáculo no processo de transmissão. Não há dúvida de que as observações do reverendo Ellen são racionalíssimas, embora não resolvam a questão, especificando-lhe as causas. Com relação a este ponto, não será ocioso lembrar que, também nas clássicas experiências de transmissão do pensamento por via mediúnica, realizadas com severo critério científico pelo reverendo Neil Proceedings, volume 3, páginas 3 a 23, em que a médium era sua própria mulher, se davam às vezes análogas interferências subconscientes, porém de ordem mais que embaraçosa. Pois não se tratava de simples erros e sim de verdadeiras e positivas mistificações, análogas em tudo às que se registram nas comunicações com os defuntos, circunstância altamente interessante e instrutiva, que merece ser recordada. O reverendo Neil experimentava com sua própria esposa, sentados ambos no mesmo aposento, ele a 8 pés de distância dela, dando-se as costas um ao outro. Ele escrevia umas perguntas que resolvia transmitir mentalmente à sensitiva, que pousava a mão sobre uma prancheta, por meio da qual respondia instantaneamente a cada pergunta, antes mesmo que ele tivesse tempo de escrevê-la. As respostas correspondiam sempre às perguntas e se referiam, as mais das vezes, a coisas e assuntos que a sensitiva desconhecia, mas conhecidas do experimentador, exceto uma vez em que a resposta dava uma informação que também ele ignorava. Nesse caso, porém, era conhecida de outra pessoa presente, que escrevera a pergunta e a dera a ler ao reverendo Neil. Importante ensinamento a tirar-se das experiências em apreço reside na circunstância de que, quando o experimentador se mostrava demasiado exigente, insistindo por obter respostas muito complexas para a capacidade de percepção subconsciente da sensitiva, surgiam respostas que, conquanto de perfeito acordo com as perguntas, eram de pura invenção. Assim, por exemplo, havendo Neil, que fazia parte da maçonaria, pedido à sensitiva que escrevesse a prece maçônica de uso para promoção a grão-mestre, a prancheta escreveu instantaneamente uma longa prece nesse sentido, que continha reminiscências maçônicas, mas que no conjunto era uma fantástica invenção. Ora, essa espécie de mistificações, em experiências de transmissão mediúnica do pensamento, são muito sugestivas e interessantes, pela analogia que apresentam com as correspondentes interferências mistificadoras que frequentemente se dão nas comunicações mediúnicas genuinamente espiríticas.
Dir-se-ia que as excessivas insistências do pesquisador, tendo por efeito determinar, nas personalidades mediúnicas, uma demasiada tensão da vontade, com relativa dispersão de fluido mediúnico e consecutivo enfraquecimento do controle psíquico, abrem passagem à camada onírica da subconsciência, a qual, emergindo, continua a seu modo a comunicação em curso, desenvolvendo uma ação de sonho. De toda maneira, importa tomar nota de que as mistificações espiríticas guardam analogia com as mistificações anímicas que se verificam nas comunicações mediúnicas entre vivos, do que resulta um ensinamento teórico notabilíssimo, porque é fundado em processos de análise comparada, aplicada às duas classes de manifestações em foco. É de tal modo importante o assunto das mistificações mediúnicas desse gênero, que sou levado a sair, por exceção, dos limites do tema das comunicações mediúnicas entre vivos, para pesquisá-lo ulteriormente e completá-lo com citações tiradas das comunicações mediúnicas entre vivos conseguidas por intermédio de entidades de defuntos, pois importa assinalar que, se é certo que muitos erros e numerosas mistificações mediúnicas se dão em consequência da imperfeição do instrumento receptor das mensagens, ou seja, do médium, isso não significa que se haja exaurido o árduo tema vertente sobre a gênese das manifestações mediúnicas. Quer dizer que também se deve ter muito em conta a circunstância de que podem dar-se, como de fato se dão, erros e mistificações de toda a espécie, dependentes das condições precárias em que se produzem as comunicações mediúnicas, mesmo pelo lado extrínseco dos defuntos que se comunicam. Limito-me, portanto, a demonstrá-lo, baseado numa série de experiências recentes, conduzidas com critério rigorosamente científico pelo Sr. Frederick James Crowley, Chief Constable of the Newcastle City Police, função que o torna sobremodo consciente da importância que revestem os mais minuciosos pormenores nas experiências desta natureza, com respeito às quais ele expõe os fatos revelando o máximo cuidado em corroborá-los mediante tão abundante quão exaustiva documentação, constituída de trechos de cartas pertencentes ao acervo da correspondência trocada pelos dois círculos de experimentação, assim como da citação das datas referentes a todas as mínimas circunstâncias de fato e, ainda, de esclarecimentos e comentários que nada deixam a desejar. Dessa maneira, chegou a realizar uma obra cientificamente importante e teoricamente preciosa. Cumpre, pois, se reconheça que esta série de experiências merece o título que o autor lhe apôs. Survival, Maicota, 9. Início da nota digital, 9. A tradução do título do livro seria, Sobrevivência, minha contribuição. Fim da nota digital. Trata-se, com efeito, de uma contribuição verdadeiramente eficaz, para a demonstração da sobrevivência do espírito humano. Da leitura do relato apreende-se que a ideia de iniciar experiências de tal natureza não germinou espontaneamente no cérebro de alguém. Foram as circunstâncias, combinadas com algumas manifestações espontâneas das personalidades mediúnicas que se comunicavam, que levaram os experimentadores a empreendê-las. Refere o Sr. Crowley que desde muitos anos se interessava, em caráter privado, pelas experiências mediúnicas, dado que sua esposa possuía faculdade de escrita automática e uma amiga da família, a seu turno, escrevia mediunicamente com o aparelho denominado Ouija e possuía faculdade de vidência. Aconteceu que no outono de 1922, a Sra. Crowley teve de ir passar algum tempo na cidadezinha de Wollaston, no Gloucester City, permanecendo o Sr. Crowley em sua residência, em Sunderland. Entre as duas localidades medeia uma distância de cerca de 300 milhas. A 1º de setembro de 1922, recebeu o Sr. Crowley, de sua mulher, uma carta em que havia o seguinte parágrafo:
Ontem à noite, quando me fui deitar, ouvi sonoras pancadas na madeira do peitoril da janela. Reconheci nelas a tonalidade característica das pancadas de Lutero, falecido irmão da Sra. Crowley. Perguntei se era mesmo ele e recebi resposta afirmativa, por meio de 3 fortes pancadas. Depois disso, estas continuaram. Como, porém, ressoavam muito fortemente e eu me acho em casa alheia, pedi a Lutero que cessasse com aquilo e ele de pronto me atendeu. Eram 11 horas. Pedi-lhe então que fosse bater as suas pancadas no teu quarto em Sunderland. Esta manhã, escrevendo automaticamente, manifestou-se Ouriel, falecido filho do casal Crowley, o qual me disse que ele e Lutero tinham ido ao teu quarto e executado a minha ordem. Estas as informações que a Sra. Crowley enviou a seu marido. Ora, o fenômeno se dera tal qual. Em Sunderland, pelas 11 horas da noite, o Sr. Crowley ouvira pancadas mediúnicas no seu próprio quarto de dormir. Era natural que esse primeiro episódio espontâneo sugerisse ulteriores experiências, no mesmo sentido, tanto mais que o Sr. Crowley continuava, em Sunderland, a fazer experiências com a Sra. Low que, como já se disse, possuía faculdade de médium vidente bem assim a da escrita automática com o instrumento mediúnico chamado Ouija. Por seu lado, a Sra. Crowley, em Wollaston, continuava a experimentar sozinha, com o objetivo de manter-se em relações com o filho e o irmão falecidos. E foi a Sra. Crowley quem, animada pelo bom êxito no episódio exposto, teve primeiro a ideia de tentar novamente a prova sob outra forma, encarregando os espíritos que se comunicavam de uma breve mensagem a seu marido em Sunderland. Essa primeira mensagem não foi transmitida, mas a personalidade mediúnica de Lutero, a quem o encargo fora dado, se justificou plenamente, afirmando que não conseguira transmiti-la porque encontrara o espírito Frank a ditar para o Sr. Crowley uma longa comunicação ao médium Sra. Low. Ora, essa informação de Lutero foi confirmada numa carta do Sr. Crowley, acompanhada de extensa comunicação do espírito Frank, obtida na noite de 14 de setembro, ou seja, na mesma noite em que a Sra. Crowley incumbira Lutero de transmitir a sua mensagem. Ressalta, pois, que o fenômeno das mensagens mediúnicas entre vivos, transmitidas com o auxílio de personalidades mediúnicas, efetivamente se produzira, conquanto em sentido oposto ao que se esperava. Quer dizer, em vez de ter o Sr. Crowley recebido uma mensagem mediúnica da parte de sua mulher, fora esta quem recebera uma mensagem verídica acerca do que naquele momento preciso se passava na presença do marido. Seguem-se outras mensagens da mesma natureza, que não vem ao caso transcrever aqui. Antes de avançar mais no assunto, importa acentuar uma circunstância de fato, que caracteriza esta ordem de experiências. A de que quase todas as mensagens mediúnicas enviadas de um círculo ao outro, sob os auspícios de espíritos mensageiros, ao passo que, pela essência do conteúdo, correspondam exatamente ao que devia ser transmitido, se mostram mais ou menos lacunosas ou imperfeitas, não sendo, quase nunca, reproduzidas literalmente. Ora, esta circunstância de fato apresenta grande importância teórica, por esclarecer muitas dúvidas inerentes às comunicações mediúnicas desse gênero, conforme oportunamente veremos. Em data de 20 de setembro de 1922, o Sr. Crowley perguntou ao espírito comunicante Lutero: "Queres incumbir-te de transmitir uma mensagem à minha mulher?" Lutero: "De muito boa vontade." Faze, no entanto, por ser claro e conciso. Sr. Crowley: "Aqui está a mensagem. Fred te informa que o cãozinho Jimmy deseja ardentemente ver a sua mamãe." Lutero: "Tentarei transmitir apenas isto. O cãozinho Jimmy deseja mamãe."
No dia seguinte, 21 de setembro, ao meio-dia, a Sra. Crowley se dispõe a escrever automaticamente e Lutero se lhe manifesta, ditando isto: Querida Amy, quero informar-te acerca do cãozinho Jimmy. Sra. Crowley: terá morrido. Lutero: não, está bom, eu tinha de te participar que ele goza boa saúde. Sra. Crowley: estás bem certo do que afirmas? Lutero: sim, Amy, tenho a certeza. Como se vê, a mensagem foi, de fato, transmitida, mas de modo parcial e imperfeito. Realmente, não era exato que o espírito Lutero estivesse incumbido de informar a Amy que o cãozinho Jimmy gozava boa saúde. Essa inexatidão, porém, é teoricamente muito interessante, pois que do contexto do diálogo se evidencia claramente que ela deve atribuir-se a um fenômeno de interferência sugestiva provocada pela pergunta da Sra. Crowley: terá morrido? Isto vem confirmar tudo o que, desde largo tempo, já se havia assinalado com relação às comunicações mediúnicas, isto é, que os espíritos que se comunicam, quando se acham imersos na aura dos médiuns, ficam em condições análogas às dos pacientes hipnóticos e se tornam, em consequência, sugestionáveis, sofrendo notável diminuição suas faculdades mnemônicas, o que dissipa muitas dúvidas teóricas. A propósito, é também de assinalar-se o incidente de o espírito pedir ao Sr. Crowley que a sua mensagem fosse clara e concisa e de a modificar por conta própria, logo que a recebeu, condensando-a numa forma mais clara e sintética. Este incidente corrobora a afirmação anterior, porquanto demonstra que o encargo de transmitir mensagens desse gênero não é tão simples como à primeira vista se poderia imaginar, o que manifestamente se deve imputar às condições sonambúlico-hipnóticas em que vêm a ficar os espíritos dos defuntos, quando emergem na aura dos médiuns, condições que influem passageiramente e negativamente sobre as suas faculdades mnemônicas. Só tendo-se isto em conta é que se apreende o motivo pelo qual o espírito que se comunica reclama sejam simples, claras e concisas as mensagens. A 22 de setembro, Lutero se manifestou novamente ao Sr. Crowley para lhe comunicar que se desobrigara do encargo recebido. Lutero: Fred, transmiti a Amy a tua mensagem. O Sr. Crowley: lembras-te ainda da mensagem? Lutero: creio que sim. Foi qualquer coisa a respeito de um cãozinho. Também neste incidente, deve-se notar a circunstância de que o espírito, cuja resposta dá a ver que ele esquecera todos os pormenores da mensagem que lhe fora confiada 2 dias antes, apenas guardara dela uma lembrança genérica. No dia 23 de setembro, às 7 horas da tarde, o Sr. Crowley inicia a costumada sessão com a médium Sra. Low. Manifesta-se Willie Low, falecido filho da médium? Pergunta o experimentador. Quererias encarregar-te de dizer à minha mulher que a Sra. Annie Brown está doente? Willie Low. De boa mente. O Sr. Crowley faz notar que a Sra. Annie Brown, objeto da mensagem, era a amiga da médium, mas inteiramente desconhecida do casal Crowley. A 26 de setembro, às 2h30 da tarde, a Sra. Crowley se dispõe a escrever automaticamente. De súbito se manifesta o espírito de Willie Low, que lhe dita: vim para te informar que a Sra. Annie Brown está doente. Sra. Crowley: quem é essa Sra. Brown? Willie Low: uma amiga de minha mãe. Sra. Crowley: é ou não amiga nossa? Willie Low: não é amiga de vocês. Sra. Crowley: então, por que me vens informar de que ela está doente? Willie Low: unicamente a título de experiência de identificação pessoal. Minha mãe falou disso com teu marido, em Sunderland.
Neste episódio a mensagem mediúnica foi transmitida com fidelidade, presumivelmente devido ao fato de ser simplíssima a própria mensagem, que se compõe de um único assunto, sem acessórios e adjetivos qualificativos. Notável a última observação de Willow, que assim demonstrou ter consciência da importância e do escopo das experiências a que se prestava. Citarei 3 outros episódios, dos quais ressalta em toda a evidência a grande verdade aqui propugnada. A 1º de outubro, pelas 6h30 da tarde, o espírito de Frank se manifesta em Sunderland ao Sr. Crowley, que lhe pergunta: poderias transmitir uma mensagem à minha mulher? Frank: posso e mesmo desejo muito experimentá-lo. Sr. Crowley: ouve. Proponho 3 à tua escolha. Podes transmitir que esta tarde ouviu Dorothy e Gwen cantarem, ou que esta tarde me falaste da existência espiritual, ou que o Sr. Todd está doente. Frank: muito bem. Todd doente, comunicação sobre a existência espiritual, Dorothy e Gwen cantaram. No dia 3 de outubro, às 9h da manhã, em Wollaston, manifesta-se a Sra. Crowley, o falecido pai de seu marido, que lhe dita o que se segue. Temos de participar-te que alguém está doente. Sra. Crowley: não me podes dizer o nome? Espírito: não me recordo. Sra. Crowley: alguém que eu conheço. Espírito: sim, alguém que conheces muito bem, que é mesmo frequentador assíduo do teu pequenino círculo experimental. O Sr. Crowley confirma que o doente, Sr. Todd, era seu amigo íntimo e membro do seu pequeno círculo experimental para desenvolvimento dos médiuns. Sra. Crowley: tens mais alguma coisa a me comunicar? Espírito: tenho. Conversamos com teu marido sobre a existência espiritual. Vinha transmitir a mensagem, porque Frank não o conseguia. A empresa é muito difícil. Neste episódio é muito sugestivo o incidente da substituição do espírito mensageiro, substituição que ulteriormente servirá para mostrar as grandes dificuldades que encontram as personalidades espirituais para desempenharem a sua tarefa. Por isso mesmo, adquire não pequeno valor teórico, no sentido da gênese extrínseca dos fatos. O outro incidente, o de o espírito não só informar a Sra. Crowley da substituição à vida, como declinar corretamente o nome do espírito que recebera a incumbência de transmitir aquela mesma mensagem que ele, em lugar do outro, acabara de reproduzir. Pode-se perguntar: por que Frank não logrou sair-se bem da tarefa? Evidentemente, um só motivo se pode encontrar para o insucesso de que se trata, e é que o espírito, depois de haver emergido na aura do médium, se haja percebido de que esquecera tudo. Pelo que concerne à transmissão das mensagens, faço notar que, na primeira delas, se observou as costumadas lacunas mnemônicas. Com efeito, o espírito refere corretamente que tinha informar a Sra. Crowley acerca de alguém que estava doente, mas de cujo nome não se lembra. Ao mesmo tempo, demonstra saber quem era o doente, pois acrescenta que se trata de alguém que a Sra. Crowley conhece muito bem, por ser frequentador assíduo do pequeno círculo experimental fundado pelo casal Crowley. Tem-se, portanto, de concluir que, no episódio referido, o inconveniente da amnésia mediúnica se limitava ao nome da pessoa designada, conservando-se íntegra a lembrança acerca da própria pessoa. A segunda mensagem, ao contrário, foi transmitida fielmente. Em data de 5 de outubro, às 6h30 da tarde, o Sr. Crowley, em Sunderland, dirige ao espírito Lutero a pergunta habitual: queres tentar a transmissão de uma mensagem à minha mulher? Lutero: a empresa é bastante árdua, mas tentarei. Sr. Crowley: é esta a mensagem. A fotografia de Lutero está em cima da mesa, defronte da de Fred. Repete-me a mensagem. Lutero:
A minha fotografia está sobre a mesa das experiências. No dia seguinte, 6 de outubro, às 8 horas da noite, Lutero se manifestou à Sra. Crowley, em Olastane, mas se limitou a dizer: "Eu tinha de te comunicar qualquer coisa, mas esqueci completamente." A 11 de outubro, o mesmo espírito se manifestou novamente à Sra. Crowley, que lhe perguntou: "Lutero, não mais te voltou à mente a mensagem que recebeste para me transmitir?" "Minha querida Amy, vou ver se me recordo. Parece-me que é isto." Informa-me que tem uma fotografia de Lutero. Também este episódio é teoricamente muito instrutivo, porquanto as modalidades sempre diversas sob as quais se produzem as transmissões de mensagens mediúnicas de um círculo ao outro tendem cumulativamente a provar, de maneira incontestável, que a causa das lacunas que se notam, em bom número delas, depende quase sempre da amnésia parcial ou total que se apodera das personalidades mediúnicas, no ato de se comunicarem. No incidente acima, apresenta-se uma variante igualmente demonstrativa e é que o espírito, que se manifestara uma primeira vez com o escopo de transmitir a mensagem que lhe fora confiada, se apercebe de que a esquecera e teve de limitar-se a informar que recebera o encargo de transmitir uma mensagem e que a olvidara. Entretanto, depois de transcorridos alguns dias, ele se mostra em condições de transmitir a parte substancial da referida mensagem. Daí, portanto, inferir-se que o espírito comunicante, depois de haver esquecido a mensagem, consegue recordar-se dela 5 dias mais tarde, o que demonstra que a amnésia total da primeira vez fora meramente passageira. Quer isto dizer que, sendo consecutiva ao ato da comunicação, ela se dissipara com o libertar-se o espírito da aura perturbadora, para, em seguida, renovar-se parcialmente quando o mesmo espírito tentou de novo a prova. Mas, se da segunda vez a amnésia foi apenas parcial, esse fato põe de manifesto que as condições perturbadoras da aura mediúnica eram menos desfavoráveis. Observo que a justeza das considerações expendidas é confirmada por uma declaração importante que o espírito Ouriel, um dos falecidos filhos do casal Crowley, deu à sua mãe. Tendo-lhe esta pedido que transmitisse a seu marido uma das costumadas mensagens, Ouriel ponderou: "Querida mamãe, estou certo de que a esquecerei. Quando nos afastamos da vossa presença, a mensagem que nos confiais se apaga da nossa memória. Além disso, para mim, a transmissão dessas mensagens é mais difícil do que para outros." Segundo seu irmão Frank, a dificuldade em transmitir mensagens dessa natureza era a maior para o espírito Ouriel pelo fato de haver este morrido ao nascer. Não tendo vivido, saía-se mal em tudo o que se referia a experiências práticas no mundo dos vivos, ao passo que conseguia transmitir mensagens transcendentais muito mais facilmente do que outros. É teoricamente preciosa esta última mensagem porque esclarece em poucas palavras o que eu tive de demonstrar afanosamente, recorrendo à minuciosa pesquisa analítica dos episódios considerados. Por conseguinte, firmado em tudo quanto tenho expendido, dever-se-á deduzir que, se os espíritos que se comunicam esquecem em grande parte, quando saem da aura dos médiuns, a incumbência dos experimentadores, é racional se presuma que, nas circunstâncias em que se colocam ao emergirem na referida aura, com o objetivo de provarem sua identidade, citando o avultado número de pormenores pessoais, hajam de esquecer a maioria destes pormenores, mal se dê a imersão deles na aura inibidora. Pondero que tudo isto é análogo ao que se verifica nos pacientes hipnotizados, quando caem em sono provocado e, inversamente, quando despertam desse sono. O Dr. Hodgson e o professor Islop, experimentando com a médium Sra. Piper, salientaram um fato muito sugestivo, no mesmo sentido.
Observaram frequentes casos em que as personalidades que se comunicavam, depois de haverem fornecido espontaneamente ótimas provas de identificação pessoal, com pormenores que todos os presentes ignoravam, se confundiam de modo inexplicável e ficavam sem saber responder, desde que se lhes pediam outros pormenores particulares, ou nomes, que não podiam ignorar, de pessoas de suas famílias. Eis, porém, que, quando a médium passava pelo período transitório do despertar, quando deixava de estar imersa em transe profundo, sem, contudo, achar-se ainda no estado de vigília, mas apenas no período de torpor, notavam os experimentadores que ela pronunciava palavras sumidas. Se, então, lhe aproximavam dos lábios os ouvidos, verificavam com surpresa que aqueles murmuravam o nome e as informações que inutilmente haviam solicitado ao espírito comunicante. Ora, não há quem não veja que de semelhante circunstância um grande ensinamento reponte que Pudimor estava em erro quando se referia ironicamente aos espíritos que se comunicam, por ignorarem os nomes dos seus familiares. Estava em erro, porque devia considerar que, se os referidos espíritos chegavam com muita frequência a transmitir, achando-se a médium no período do despertar, os nomes pedidos e não declinados antes, era, manifestamente, que as lacunas mnemônicas de que se trata tinham de imputar-se exclusivamente às condições de imersão na aura mediúnica em que os aludidos espíritos se encontravam, condição que lhes ocasiona um estado transitório de amnésia mais ou menos acentuado e que se vai gradualmente dissipando, à medida que eles se libertam das condições de imersão na aura inibitória. Esta interferência explicava admiravelmente o fato de que o espírito comunicante, apenas chegado a uma condição de liberação suficiente a lhe permitir recordar-se, embora ainda se encontrasse fracamente vinculado a médium, logo se aproveitava dessa circunstância para transmitir aos experimentadores os nomes e pormenores pedidos. Observarei a esse propósito que os espíritos que se comunicavam por intermédio da Sra. Piper repetidamente explicavam que as lacunas em suas comunicações provinham das condições em que ficavam no ato de se comunicarem, condições que os punham num estado mais ou menos acentuado de perturbação e apoucamento psíquico. Os opositores, porém, não estavam, em verdade, dispostos a acolher como boas as razões dos espíritos e, por isso, ao contrário, concluíam que essas presumidas explicações não passavam das costumadas desculpas xoxas, preparadas pelas personalidades subconscientes para, de qualquer modo, justificarem as flagrantes deficiências das suas insulsas personificações mistificadoras. Ora, precisamente do ponto de vista desta objeção, que ressurge sem cessar, objeção quase sempre gratuita e insustentável, mas praticamente irrefutável, como são todas as hipóteses, que se erguem no vácuo, precisamente por isso é que as experiências aqui consideradas adquirem notabilíssimo valor teórico, porquanto, desta vez, a dita objeção não se lhes pode aplicar, atento que, havendo sempre os espíritos, no nosso caso, conseguido desempenhar suas funções de mensageiros, não precisaram recorrer às xoxas desculpas, para justificar-se de não terem-nas desempenhado. Recorreram, sim, à mesma explicação, mas limitando as circunstâncias secundárias das lacunas e inexatidões com que eram transmitidas as referidas mensagens. Ora, não há quem não veja que a questão se torna assim muitíssimo diversa. No primeiro caso, semelhante explicação podia passar por uma desculpa xoxa, visto faltarem dados que a justificassem. No segundo caso, ao contrário, os dados incontestavelmente existem, ou, melhor, trata-se, pura e simplesmente, de uma comprovação de fato, porquanto, se as mensagens eram transmitidas, apresentando-se, porém, muitas vezes, inexatas, o que se seguia era que, existindo as inexatidões, cumpria fossem explicadas e que a explicação não podia ser dada,
senão do modo indicado pelas personalidades que se comunicavam. Quer dizer, elas esqueciam, em parte, o texto exato das mensagens que lhes eram confiadas, logo que saíam da aura dos médiuns, ou, inversamente, ficavam sujeitas a uma amnésia parcial das suas lembranças pessoais, mal emergiam na aura inibitória dos aludidos médiuns. Por conseguinte, aqui, agora, longe de se ter de considerar a explicação ministrada pelas personalidades mediúnicas, como Xoxa escusa, ela é a única que se pode formular em semelhantes contingências. Repito, é a única explicação que se pode formular e não pode haver outras, e o repito, porque tal circunstância de fato assume valor resolutivo, no sentido da explicação espirítica dos fatos. Resta considerar uma última objeção possível, embora inaplicável à série de experiências em apreço, porque não enfrenta as modalidades que essas experiências revestem. Nada obstante, não será ocioso discuti-la sumariamente, visto que pode parecer justa ao critério de alguns. A ninguém escapará que, nas mensagens mediúnicas acima apreciadas, se observa a particularidade, teoricamente importantíssima, de mediar em largos espaços de tempo entre o momento em que eram formuladas e o em que chegava a seu destino, o que desde logo exclui a interpretação telepática dos fatos. Poder-se-ia, entretanto, objetar que as referidas mensagens ainda são suscetíveis de explicar-se mediante a hipótese suplementar da telepatia retardada, segundo a qual a mensagem transmitida de um a outro dos grupos de experimentadores chegaria regularmente ao seu destino, no momento mesmo em que era formulada, mas permaneceria latente nas subconsciências dos médiuns, para daí emergirem na primeira ocasião. Não é caso de me demorar a discutir e analisar uma hipótese que se mostra literalmente gratuita e fantástica, desde que o intervalo de tempo transcorrido entre a emissão e a recepção de um impulso telepático exceda de 1 hora. Limitar-me-ei, portanto, a demoli-la valendo-me dos fatos e, para consegui-lo, bastar-me-á comentar o último episódio relatado acima, do qual ressalta que o espírito comunicante se manifesta, uma primeira vez, 24 horas depois de formulada a mensagem, declarando que recebera a incumbência de transmitir uma mensagem, mas que a esquecera. Mensagem que 5 dias depois ele consegue transmitir. Pondero a propósito, que, se com a hipótese de uma amnésia transitória, consecutiva ao ato da comunicação, se explicam exaustivamente essas circunstâncias de fato, conforme em tempo demonstrei, recorrendo-se, ao invés, à hipótese da telepatia retardada, não se lograria, com efeito, compreender que a subconsciência da médium, presumida receptora da mensagem que permaneceu latente, não a tenha, logo da primeira vez, vertido de pronto ao experimentador, em lugar de esperar, para revelá-lo, que transcorressem 5 dias. Mas, não é tudo, dado que, para os propugnadores da telepatia retardada, o episódio em foco oferece outro obstáculo formidável. Quem, de fato, entre os opositores, ousaria sustentar que a telepatia retardada haja podido manifestar-se, numa primeira ocasião, ditando: "Eu tinha de comunicar-te alguma coisa, mas esquecia." É claro que uma mensagem telepática chega, ou não chega, mas não se desculpa por não haver chegado.